Você está há anos e anos e anos mergulhada no autoconhecimento, mas quando você olha para a sua vida, você fica na dúvida, até de responder quando alguém pergunta quem é você? Você ainda se define pelas coisas que você faz, sem saber exatamente quem você é? Meu nome é Cíntia Oliveiras e no vídeo de hoje eu vou trazer para você uma grande diferença de uma palavra, de uma forma de ver a vida, que fez a grande diferença na minha vida e está fazendo na vida das minhas mentoradas, que é a diferença de autoconhecimento e de autoconceito. O autoconhecimento hoje, vamos já direto ao assunto. Se você quiser, pega um caderno, anota, porque realmente eu acredito que se você ficar até o fim desse vídeo, você vai conseguir entender porque você está sempre buscando a cura e você nunca tem uma vida diferente. Então, o autoconhecimento, principalmente como ele é vendido hoje, é assim, nós somos uma cebola, temos que descascar, 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 tirar tudo, até chegar no miolo, para podermos entender quem somos. E aí nós escutamos muito, você vai morrer sem se conhecer. Ok, não tiro a validade disso e vocês já vão entender o porquê. Quando eu descobri sobre o autoconceito, né, autoconhecimento versus autoconceito, a minha vida começou a tomar um outro rumo, porque aí eu fui entender o meu processo de identidade, que é aquele, quem sou eu? Então o autoconceito, como é que ele se forma? Ele se forma de uma maneira muito simples, e eu vou trazer uma analogia aqui, para ficar mais claro do que trazer termos, teorias, porque o que eu quero aqui nesse canal é que você saia desse mundo da teoria e passe a experienciar a vida que você quer viver. Mas a vida que você, como eu sempre digo, não o que já implantaram. E essa analogia do armário vai trazer muito isso. Imagina quando você é criança, você nasceu, tem um armário lá de roupa. A sua mãe põe um vestido, seu pai põe uma calça, sua irmã, seu irmão, a igreja, a sociedade, todo mundo vai colocando peças no seu armário, né? Olha como a minha filha é boazinha, ela é ótima, ela não dá trabalho, tudo que pede pra ela, ela faz, ela é tão gentil, como ela é fofa. E aí você cresce, né, dizendo sempre sim, amém, por quê? Porque a sua identidade é a de boazinha, o seu autoconceito é, eu sou a menininha da mamãe. O seu pai diz, nossa, a minha filha é muito estudiosa, tira as melhores notas, ela nunca vai mal na escola. E aí você se torna aquela pessoa que quer tudo perfeito, o melhor. E assim você vai crescendo. Até que um dia você, maior, começa a colocar aquela roupinha e aquilo já começa a não fazer bem, né? Fica meio apertada, fica uma aberturinha aqui, uma coisa ali. E aí você pega e começa a olhar para aquele guarda-roupa e fala, mas isso não faz mais sentido. Então, neste momento, você quer mudar aquelas roupas. Então, normalmente no autoconhecimento, a gente fica lá. Quem foi que botou essa camisa rosa da boazinha? Ah, foi quando eu era criança, ali naquela cena com a tia Maricotinha, que a minha mãe diz que eu era muito boazinha, que eu era melhor, que eu obedecia, que eu não falava não pra nada, pra ninguém, por isso que ela me admirava e ela me amava. É assim no autoconhecimento. No autoconceito, a coisa já vai mudar, porque você vai olhar a camisetinha rosa da boazinha e vai falar, eu não quero mais ela, né? E como é que eu faço agora? Porque ela já não me serve mais, eu quero usar uma camiseta amarela, do sol, expansiva, aonde eu vou e eu faço o que eu quero, né? Eu consigo falar não para as pessoas quando eu quero falar não, porque não precisa ser uma pessoa do contra também, né? E aí, você simplesmente, porque é simples, apesar de complexo, tá? Começa a tomar atitudes que fazem com que você utilize mais a camisa amarela do que a camisa rosa. E claro que isso não vai acontecer do dia para noite, que vai ser a coisa mais fácil, assim, no sentido dormir,
o imediatismo que a gente quer, porque é isso, né? Não vai ser imediato, não é que não vai ser fácil. Não vai ser imediato essa troca de vestir sempre a rosa para vestir a camisetinha amarela, que é a sua escolha. É quem você quer ser, né? É a identidade que você olha hoje como mulher adulta e que você quer vestir. Então eu vou trazer um exemplo, alguns exemplos aqui, prático, para você entender. Eu finalizei uma mentoria agora, e a minha cliente, ela tem essa questão, né? Ser boazinha para ser amada. Então, no autoconhecimento, ela já descobriu, ela já olhou aquela roupinha que foi ocasionado essa questão dela não querer aparecer, dela querer agradar. A mãe dela não queria engravidar. Aconteceu, né? E a mãe sempre deixou isso muito claro, tipo, eu não queria engravidar. Então a gente vai ficar lá, olha o trauma da coitada e tudo mais. E ela ficou muitos anos nisso. Ah, mas a minha mãe não queria que eu nascesse, é por isso que eu sou assim. E continuou. Então ela sempre fez tudo para ser amada, para ser querida, para as pessoas gostarem dela. Então, num relacionamento não estava bom, ela ia levando, porque afinal de contas, ela precisava ser amada, precisava ser aceita, precisava ser vista e querida, né? Porque na gravidez ela não foi querida. Então ela fazia tudo para agradar a tudo e a todos. E ela começou a se encher de desculpa. Ah, não, mas eu sou assim porque eu não gosto de arrumar confusão. Eu não falo porque quando eu falo, né, as pessoas, eu não vou ser boa, eu vou ser grossa, então eu quero evitar confusão. E atrás dessa identidade, né, da que não quer evitar confusão, ela ia cedendo para as pessoas, ficando em trabalhos que não fazem sentido, mudando toda a vida dela para estar em prol do outro, porque assim as pessoas iriam olhá-la como boa e iriam amá-las. Quando ela veio para a mentoria, né, ela teve uma dificuldade, é uma pessoa que já está no autoconhecimento há décadas. Quando ela veio para a mentoria, eu perguntei, quem é você? Ela não sabia, né, mas ela queria ter uma vida, ela queria ter coisas. E o autoconceito e tanto o autoconhecimento não é para você ter coisas. Enquanto você está focado no resultado, você não muda, né? E o autoconceito traz isso, essa mudança de identidade faz com que, de maneira tranquila, eu consiga me posicionar e ter e criar as circunstâncias onde eu ajo, eu sou o agente, não é mágica. E eu pego, simplesmente, e vou tomando atitudes, consolidando e conseguindo as coisas que eu quero. Então, qual foi a grande dor? Essa questão de não saber dizer não. Então, fomos trabalhando nesta identidade, né, da que se coloca em primeiro lugar, a que quer, né, viver bem com as pessoas, porém, a partir do meu bem-estar. Tá, tem gente que vai falar, mas isso é ser egoísta. Não, continua aqui no exemplo. Então, o que ela começou a fazer? A se posicionar, independente ou não da dificuldade que isso já era para ela. Ou seja, se ela queria vestir a camisetinha da rosa, mas aí ela lembrava que ela agora queria usar amarelo, que combina mais com ela. Então, um exemplo assim que eu achei muito interessante que ela trouxe foi que uma vizinha da casa dela deixou a chave com ela e disse assim: olha, é só por segurança, você não precisa na minha casa fazer nada por mim, é só por segurança caso aconteça alguma coisa. Ela ficou com a chave. Passados os dias da viagem da vizinha, a vizinha enviou mensagem e falou que voltaria naquele dia e se ela estaria em casa. E ela disse assim, até às 19 horas eu estarei. E foi interessante porque ela percebeu que se fosse antes, e ela até chegou a pensar por um minuto, tá vendo? Pensou em mudar a roupa e colocar a camiseta cor-de-rosa. Mas ela virou e falou, não, até 19. Então, assim, se fosse antes, ela ia pegar e falar pra vizinha, que horas você vem? Ela ia mudar o compromisso dela. Ela ia fazer de tudo, porque isso é ser boa, isso é ser boazinha. Isso faria com que ela fosse amada. Mas não, ela tinha um compromisso. E ela foi lá, honrou o compromisso dela, e a vizinha que se adequasse, né? Afinal de contas, era ela que estava fazendo um favor.
No trabalho, ela também trouxe um exemplo, isso assim, durante a mentoria, quando eu vejo essas coisas acontecerem, ainda mais porque eu vejo todo o perfil da pessoa antes, até mesmo de aceitar, porque eu não faço mentoria com todo mundo, ela tinha muito essa coisa de voltar atrás. Algumas vezes ela até dizia não, mas aí ela ficava se chicoteando, ou seja, por que eu não botei a blusa rosa? E no trabalho, ela teve essa postura. Uma pessoa ligou falando sobre algo que ela deveria fazer e ela foi muito pontual. Olha, isso não faz parte, né, do meu trabalho e eu não quero ter mais essa responsabilidade, vou continuar com o meu. E disse que a pessoa ficou muda do outro lado da linha, porque ela sempre, nesse mesmo trabalho, há muitos anos, né, ela trabalhava numa filial da empresa e foi para outra, e ela sempre foi aquela funcionária que fez tudo. Você também é assim? Você pode não ser a boazinha, mas de repente você pode ser a desorganizada. Aí vem um outro exemplo. Eu sempre gostei de tudo limpo, mas todavia eu era bagunceira. E isso casa muito essa teoria da identidade, inclusive eu recomendo a leitura do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele fala sobre isso, né? Você forma hábitos e o seu hábito forma a sua identidade. E cada vez que você faz mais esses hábitos, mais ele fortalece a sua identidade. E no meu caso foi a questão da organização. Eu não arrumava nem a minha cama. E a mente sempre vai arrumar desculpas para manter a antiga identidade, né? Vestir o rosa. Por quê? Eu falava, não, mas eu vi na internet que arrumar a cama, quando tá esticada, tem mais propensão. Caro, eu tenho bronquite. Não tenho mais, tá? Mas antes eu tenho bronquite, então eu preciso deixar a cama bagunçada. Até que um belo dia eu resolvi, não, eu vou começar a arrumar a minha cama. O ano era 2014, não dá nem para esquecer. Comecei a arrumar só a cama, não me preocupei com o restante da minha bagunça na casa toda. Hoje, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o ano é 2025. A identidade que eu queria ter era da Cíntia, que arruma a cama. Então, antes de sair do quarto, eu sempre arrumava. E hoje, em 2025, eu sou a Cíntia organizada. Não sou neurótica por arrumação. Porém, eu sempre organizo. Há dias que a gente fala, hoje eu não quero. Não tem essa cobrança, porque eu não virei neurótica, né? Como eu disse. Eu simplesmente me tornei a Cíntia organizada. Isso aconteceu da noite para o dia? Não. Isso levou a cama, eu sei que foram meses, porque eu notei isso. Só que ser a pessoa organizada demorou alguns anos. E tá tudo bem, porque não era esse o meu ponto. Quero ser extremamente organizada. E acabei me tornando essa pessoa, né? Organizada, né? Não, porque extremamente eu também não quero. Não gosto dos extremos. Eu gosto de vestir as roupas mais confortáveis, né? Não gosto muito apertada, nem muito larga. Então, hoje nesse vídeo, eu quero que você pegue seu papel e sua caneta e veja aí quem você quer ser. Ou melhor, quem você não quer ser, né? Igual eu falei no vídeo anterior. Essa roupa que não te serve mais. Pega só uma roupa do armário. É a boazinha que fala assim para tudo? Começa a praticar. Falar mais nãos. Tem uma frase, né, que te apoie. Por exemplo, eu digo sempre sim para mim. É uma frase. Eu sou minha prioridade. Eu me amo. Ou eu organizo a minha cama. A minha cama está sempre arrumada. E no fim, a casa inteira acabou ficando arrumada. Então, ache uma pequena coisa. E leia o livro que eu falei lá atrás, porque vai valer a pena. Apesar do livro falar sempre em hábitos, eu vejo ele como um livro perfeito para te ajudar a se posicionar dentro da sua nova identidade. Porque a partir do momento que eu me tornei organizada, eu comecei a me organizar com o meu trabalho, com os meus horários, com a minha agenda. Isso fez com que eu conseguisse cumprir as coisas que são necessárias para ter as coisas que eu quero. Tornou-me, né, uma pessoa que sabe se organizar para viajar, para poupar, para investir, para ter mais saúde. Olha só,
Quantas coisas, quantos pilares eu fortaleci no momento que eu decidi que eu só ia organizar a minha cama. Porque hoje eu sou organizada com a minha vida. E hoje isso não é pesado. Então essas pessoas que querem o imediatismo, né, que já até abandonaram o vídeo porque eu tenho que fazer, não tem mágica, né? Ai, nossa, tudo vem assim com uma varinha de condão, porque isso exige que você esteja presente na sua vida, né? O autoconceito, ele precisa disso. O autoconhecimento, você só tem que se olhar, se olhar, se olhar e ver como você sai disso. O autoconceito, ele requer disciplina mesmo para você mudar a sua identidade. Então, de uma maneira que eu nem percebi, eu transformei vários pilares da minha vida e passei a ter coisas que eu queria ter e que eu não ia conseguir, porque eu não sabia me organizar, eu não era organizada. Como é que eu vou cumprir uma agenda? Como é que eu vou cumprir metas? Eu abandonava tudo, era óbvio, era a procrastinadora, porque eu não tinha organização. Entre outras identidades que eu fui formando ao longo do tempo. Então, se você também já cansou, né, de ficar procurando a sua melhor versão, se você já entendeu que mágica não funciona, se você já está cansada de ser uma cebola e ficar se descamando, o autoconceito, ele é o caminho que vai te ajudar a ser uma pessoa muito melhor. E eu, na mentoria, posso te ajudar a transformar, né, o autoconhecimento, a transformar não, sair do autoconhecimento e você ir para o degrau do autoconceito, onde você realmente muda a sua vida. E o nome da minha mentoria, não é à toa, é Vivendo Tudo o que Vieste para Viver, porque eu não sei você, mas eu cansei de ficar olhando ferida, lambendo ferida e tendo pouco ou nenhum resultado. Então, também tem um grupo no WhatsApp, onde eu ajudo, dou as pílulas, algumas consciências que me vêm no dia, em conversas com pessoas. O link tá aqui, né, na descrição desse vídeo. E eu te espero, de verdade, pelo menos no grupo, para que você possa, sim, chegar aos seus resultados e ser quem você é. E se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar e deixe seu comentário. O que você quer mudar hoje? Eu vou responder para você. E vou começar te dando um exercício. Eu agradeço muito, muito você que ficou até o fim, deixou o seu comentário. Um beijo.